Olha, hoje é o Dia Internacional do Diabético. No Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivem com a doença. E esse número, é claro, pode aumentar ainda mais, segundo a Organização Mundial de Saúde, se as pessoas não se conscientizarem sobre a importância de ter uma vida mais saudável. E fazer o quê? O monitoramento da doença. Eu converso agora com a doutora Isis Toledo, que é médica endocrinologista. É, a palavrinha complicada, né? Mas ele é especialista pela Sociedade Brasileira, também da mesma, né, da endocrinologia. E a gente vai perguntar para ela, que é a primeira pergunta que muita gente tem dúvida em casa. Quais são os cuidados que uma pessoa com diabetes precisa ter, doutora? Boa noite. Obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite. O diabetes, então, é uma doença extremamente prevalente. Nós temos 6,9% da população diabética e os cuidados dependem do tipo de diabetes, né? Nós temos vários tipos, como o tipo 1, o tipo 2, e eu vou explicar basicamente do tipo 2, que é o mais prevalente. Esse que é o mais, que mais acontece, então, né? Sim, é o mais prevalente, por Certo. quê? Porque ele é reflexo de uma sociedade com hábito alimentar ruim, uma sociedade que está engordando com o tempo. Então, para você prevenir o diabetes tipo 2, a gente tem que ter um controle do peso, ou seja, não engordar e fazer atividade física regular. Tem gente que fica na ociosidade, né? Se quer ter uma vida saudável, começa pelo exercício físico que ajuda e também uma boa alimentação, né, doutora? E as pessoas também conseguem, assim, quem sabe até monitorar o próprio diabetes? Sim, a monitorização do diabetes depende do tipo também, né? Mas vamos pensar no diabético tipo 2 ou um diabético dependente de insulina. Então, você tem que calcular o alvo junto com o seu médico, junto com o seu endocrinologista. A partir daí, entender como que você vai monitorar. Pode ser por um aparelhinho que tem no posto de saúde ou que o médico indica, que você fura o dedo. Pode ser pelo Libre, que você não precisa furar, que é uma modernidade hoje em dia, uma facilidade que nós temos. E também controlar a alimentação. Você tem que saber contar os carboidratos. Um detalhe é que quase todos os alimentos têm carboidratos. Sim. Então, muito importante para o diabético e para quem não quer se tornar diabético é você entender de carga glicêmica dos alimentos. A gente tem que ingerir os alimentos e esse alimento ele tem que ser absorvido e metabolizado, a glicose em si, de forma mais lenta. Com isso, nós melhoramos a evolução do diabetes. Então, é muito importante a alimentação, você misturar fibras aos alimentos, isso vai ajudar a ter uma vida mais saudável e prevenir a doença. Então, olha, com os devidos cuidados, pessoas com diabetes, elas podem, por exemplo, fazer tudo que uma pessoa saudável é capaz de fazer, doutora? Sim, o diabético ele pode fazer, como eu te falei, as pessoas falam, se eu tenho uma alimentação saudável, eu posso me tornar diabético? Pode também, porque existe o caráter genético da doença. A diabetes tipo 2, tá? As pessoas às vezes confundem, acham que o diabético tipo 1 tem um caráter genético, mas não. O diabético tipo 2 é muito importante a genética, mesmo comendo saudável, temos que monitorar e, com certeza, melhorar essa questão da alimentação, fracionar, não comer muitas frutas. Tem gente que acha que pode comer à vontade fruta. Fruta é cheio de carboidrato, então é importante sempre misturar com uma fibra. É importante fracionar essa refeição e não comer em excesso. Então, um grande problema... Isso é uma boa dica, doutora. É porque as pessoas pensam, vou comer de tudo, também não é assim, né? As pessoas, claro, você Somente variar a alimentação. Frutas, né? Sim, você variar a alimentação é muito importante, mas o excesso é o que faz mal. Tá? O tipo de alimento é importante, mas mesmo o alimento saudável em excesso não faz bem. No Brasil, 13 milhões é preocupante, né? Sim, e assim, a tendência é piorar. Por quê? Porque o obeso hoje é o diabético do futuro. E nós temos muitos obesos hoje em dia, poucas pessoas cuidando de fato da alimentação, da atividade física e do controle do peso. Então, isso é muito importante. Há uma pergunta, muitos telespectadores têm dúvidas em casa também. Quais são os perigos de ter o diabetes na infância e também na gravidez, doutora Isis? Na infância, a gente tem mais diabetes tipo 1. Claro que hoje em dia o diabetes tipo 2 ele tem aumentado devido à obesidade infantil. Principalmente essa socialização da criança, porque fica dependente de injetar insulina, né? Mas nós temos muito medo da hipoglicemia. Então, a gente tem que orientar bem essa criança, os pais, os professores da escola, para cuidar melhor, né, da criança, para evitar episódios de hipoglicemia, porque isso preocupa muita gente. Já o diabetes gestacional, ele tem outros critérios diagnósticos diferentes do diabetes mellitus normal. Então, é um problema para a mãe
que tem diabetes gestacional é o cuidado que a gente tem que ter com o bebê. Esse bebê ele vai estar exposto a muita glicose, porque a paciente diabética tem mais glicose no sangue. Então, essa exposição a muita glicose aumenta o risco deste bebê ficar diabético no futuro, obeso e nascer muito grande. E o bebê muito grande, no parto, é um parto mais complicado. Então, temos que tomar muito cuidado, as mães, né, para ter uma dieta mais regrada. Não pode ser uma dieta também com baixa caloria, tem que ser uma dieta adequada, mas também não desenvolver o diabetes acompanhando junto com o médico. É verdade. E a prevenção, sem dúvida nenhuma, né? Sim, atividade física, moderação na alimentação e evitar ganhar peso. Doutora Isis, muito obrigado pela entrevista, obrigado também pelos esclarecimentos, né? Vamos tomar cuidado, vamos cuidar da saúde, uma boa alimentação, não ficar na ociosidade, cuidar para ter uma vida saudável e viver muito também, que é o mais importante. Obrigado, doutora. De nada.